Neste módulo, iremos falar sobre a biodiversidade de animais na zona entre marés rochosa e as suas adaptações a este ecossistema. A zona entre marés é uma zona com uma grande biodiversidade, não só de algas, como podem ver no módulo 2, mas também de animais que pertencem a vários grupos diferentes. No grupo dos cnidários fazem parte, por exemplo, as anémonas, as medusas e os corais. Nas fotografias que aqui vemos, temos uma anémona que podemos encontrar frequentemente na zona entre marés rochosa e que pode ter duas cores diferentes. Pode ser verde com as pontas arroxeadas ou pode ter uma cor mais acinzentada. Geralmente, esta anémona está preferencialmente nas poças de maré. Encontramos muitas outras espécies de anémonas, como por exemplo pequenas anémonas como o tomate do mar e o morango do mar. Estas anémonas são sensivelmente do mesmo tamanho e a diferença entre elas mais nítida é que o morango do mar tem umas pintas verdes. O tomate do mar pode ter algumas cores diferentes, podendo ser, por exemplo, esverdeado ou vermelho escuro. Estas anémonas encontram-se frequentemente na rocha que fica completamente a seco durante a maré baixa e, por isso, de modo a não desidratarem enquanto a maré não volta a subir, adaptaram-se permanecendo fechadas, ou seja, com os tentáculos recolhidos durante a maré baixa e retendo alguma água dentro do seu corpo. Podemos ver esta adaptação nas fotografias do lado esquerdo, aqui, de cada espécie de anémona. Do lado direito, podemos ver a anémona mais aberta. Relativamente ao grupo dos moluscos, estes dividem-se em três subgrupos: os cefalópodes, que incluem os polvos, as lulas e os choques; os gastrópodes, que são animais de corpo mole que têm uma concha a proteger o corpo, como por exemplo as lapas e os borriês; e os bivalves, que também são animais de corpo mole, mas que têm duas válvulas, ou seja, duas conchas a proteger o corpo, como é o caso dos mexilhões. Na zona entre marés rochosa, os moluscos cefalópodes que se encontram de vez em quando são os polvos e os choques. Chama a atenção para a fotografia da direita, pois as posturas dos choques, os ovos, encontram-se com alguma frequência, apesar de passarem muitas vezes despercebidos, pois estão muitas vezes agarrados às algas, como se vê aqui na fotografia. Os polvos e os choques normalmente aproveitam as frestas e as cavidades das rochas para se abrigarem. Sabiam que, apesar na linguagem corrente se chamar tentáculos de polvo, na verdade os polvos não têm tentáculos, têm apenas braços, 8 braços. No caso do choco tem geralmente 8 braços e 2 tentáculos. Mas qual a diferença afinal entre braços e tentáculos? A diferença entre os dois está essencialmente na forma e na localização das ventosas. Os braços têm ventosas ao longo de todo o seu comprimento, enquanto que os tentáculos apenas têm ventosas na extremidade. Outros moluscos que também podemos encontrar na maré baixa neste ecossistema são a lebre do mar, também chamada em algumas zonas de vinagreira. Algo muito interessante nestes animais e que encontramos nas poças de maré são as suas posturas, que podem ver na imagem à direita da lebre do mar, são semelhantes a um emaranhado de fios ou esparguete. As suas posturas podem apresentar diversas cores, como podem ver na fotografia, e julga-se que estão relacionados com a fase de maturação dos ovos. A lebre do mar pertence ao grupo dos moluscos gastrópodes, pois apesar de não aparentar, possui uma concha de tamanho reduzido e que está coberta pelo manto. Outro animal gastrópode que se pode encontrar é o borriê, que são pequenos caracóis do mar. Na imagem é possível ver uma estrutura circular de cor âmbar e essa estrutura chama-se opérculo e tem uma função muito importante, pois se um borriê estiver em cima da rocha seca durante a maré baixa, de modo a não desidratar, pode fechar o opérculo, como se de uma porta se tratasse, e ao reter água dentro do corpo, sem perdas de água posterior, pode sobreviver enquanto a maré não volta a subir. Estes animais também se encontram frequentemente nas frestas das rochas. As lapas também são moluscos gastrópodes, tendo uma concha a proteger o corpo. Quando vemos estes animais na maré baixa, dá-nos a sensação que são animais que não saem do mesmo lugar. No entanto, não podíamos estar mais enganados, porque apenas ficam mais parados, porque com a ajuda do seu pé, colam-se com muita força à rocha durante a maré baixa, como forma de adaptação para não desidratarem. Mas quando a maré sobe ou quando se encontram numa poça de maré, estes gastrópodes movem-se com a ajuda do seu pé e alimentam-se de algas que raspam das rochas com a ajuda da sua rádula, que é uma estrutura que se situa na base da boca e que possui várias fileiras de dentes. Na figura da direita, podem ver as marcas que a rádula deixa na rocha ao raspar o alimento. Para além da lapa do género patela, que vimos no diapositivo anterior, existem outras espécies de algas na zona entre marés, de lapas, desculpem, na zona entre marés rochosa.
Outra espécie de lapa que também é frequente observar é a lapa sifonária pectinata, que vemos aqui nas fotografias, e se repararmos, uma das características que saltam mais à vista é o formato da concha, que é diferente da lapa que vimos anteriormente. A sua alimentação também é essencialmente herbívora e na fotografia da direita podemos ver o aspecto e uma postura desta espécie de lapa. O mexilhão é também um molusco, mas como tem duas valvas ou conchas a proteger o corpo, chamam-se estes animais de bivalves. O mexilhão, tal como os outros bivalves, são animais filtradores, ou seja, filtram grandes quantidades de água e daí retiram o alimento que necessitam. Na maré baixa, como forma de se protegerem contra a desidratação, fecham as valvas com muita força, com a ajuda de músculos adutores que têm no interior do corpo. Outra adaptação que estes animais possuem para sobreviver neste ecossistema, mas relativamente à ondulação e às marés, de modo a não serem arrancados das rochas onde se encontram fixos, é possuírem filamentos de biço, que é produzido por uma glândula no pé, que podemos ver na fotografia à direita. O biço é resistente, mas ao mesmo tempo flexível, o que permite que suporte a ondulação e as marés e que não se parta com o impacto. O grupo dos anelídeos é o mesmo grupo a que pertencem as minhocas terrestres e também há animais que pertencem ao grupo dos anelídeos representados na zona entre marés rochosa, que é, por exemplo, aqui o caso da barroeira, que podemos ver nas imagens. Estes anelídeos formam recifes incríveis que lembram favos de mel. Dentro de cada tubo vive um animal, como podemos ver na imagem do meio. Os aglomerados de tubos são construídos por cada uma das barroeiras e são construídos cuidadosamente com grãos de areia e muco. A barroeira é um animal filtrador, retirando da água o alimento. Na imagem aqui mais à direita, podem ver uma ilustração do aspecto do corpo da barroeira que está dentro de cada tubo. Aqui temos algumas imagens de percebes que, apesar de não parecer à primeira vista, são crustáceos, tal como o caranguejo ou o camarão. Alimentam-se do alimento que se encontra na água do mar por filtração, através de umas estruturas que possuem chamadas cirros, que podemos ver na fotografia mais à esquerda e na ilustração à direita. Podemos encontrá-los principalmente nas zonas mais expostas à ondulação. Outros animais que por vezes passam despercebidos a quem visita a zona entre marés rochosas são as caracas. As espécies que encontramos em Portugal continental são de dimensão reduzida e cobrem frequentemente grandes extensões de rocha. Tal como os percebes, as caracas também são crustáceos e também se alimentam por filtração. Existem duas espécies de caracas mais frequentes na costa portuguesa continental, que por vezes não são nada fáceis de distinguir, pois são sensivelmente da mesma dimensão e podem ocorrer as duas espécies contiguamente. No entanto, há uma característica que as distingue facilmente. Catamalos montagi possui um opérculo, que é esta zona central, esta estrutura aqui no centro, e que possui em formato de papagaio de papel, enquanto catamalos estelados possuem um opérculo mais arredondado. Também se podem encontrar frequentemente na zona entre marés o camarão das poças, que, tal como o nome indica, são encontrados muitas vezes nas poças de maré, e outro crustáceo também frequente neste ecossistema é o caranguejo verde, por exemplo. Mas existem muitas espécies de caranguejos que habitam nesta zona. As estrelas do mar são os animais do grupo dos equinodermos, tal como os ouriços do mar, os espinhos do mar e os ofiorídeos. Os animais neste grupo movem-se através de uma estrutura chamadas pés ambulacrários. Encontramos com mais frequência duas espécies, a estrela do mar de espinhos e a estrela do mar comum. Ambas as espécies podem apresentar diversas cores, por exemplo, na fotografia da esquerda podemos ver duas estrelas do mar da mesma espécie, mas uma é amarela e outra é acinzentada. São animais predadores e alimentam-se, por exemplo, de mexilhões e borrias. E geralmente estão nas poças de maré ou em frestas cavidades da plataforma rochosa onde procuram abrigo durante a maré baixa. Têm a capacidade de regenerar um braço amputado e, por outro lado, se esse braço amputado tiver parte do disco central, pode dar origem a uma nova estrela do mar. A essa capacidade, entre aspas, chama-se de fragmentação, que é um dos tipos de reprodução assexuada. Aqui temos duas fotografias de ouriços do mar. Na fotografia da esquerda, os ouriços do mar estão numa poça de maré e, se prestarmos atenção, vemos que cada um está dentro do orifício perfeito. A parte rosa que vemos em seu redor trata-se da alga vermelha incrustante Lithophila incrustans, que é uma alga bastante dura que quase parece rocha. Os ouriços do mar vão rodando lentamente e aos poucos e poucos vão escavando nesta alga e fazendo estes orifícios circulares. Também, se repararem, alguns ouriços do mar têm pedrinhas ou conchas por cima. Ainda não se sabe com certeza qual a razão para este comportamento, mas algumas das teorias dizem que poderá ser
proteção solar contra os raios UV ou como camuflagem dos indivíduos contra os predadores. Na fotografia da direita, podemos ver em pormenor os 5 dentes que fazem parte do aparelho mastigatório dos ouriços do mar, chamado da lanterna de Aristóteles. Estes dentes permitem que os ouriços do mar se alimentem de algas, pequenos animais e de matéria orgânica em decomposição. Os pepinos do mar têm uma função ecológica muito importante, pois através da sua alimentação reciclam a matéria orgânica dos sedimentos e redistribuem nutrientes. Certas espécies apresentam sistemas especializados designados por túbulos de Cuvier, que podem ser eviscerados pelo ânus quando o animal está numa situação de stress. Estes túbulos têm a forma de tubos e estão associados aos órgãos respiratórios. No exterior, estes túbulos formam uma rede extremamente adesiva que se enreda nos predadores, neutralizando a ameaça. Estes animais são mais fáceis de observar nas praias rochosas de Peniche e outras praias a sul, como por exemplo em Sines e na região do Algarve. A zona entre marés rochosa, nomeadamente as poças de maré, representam verdadeiros berçários para muitas espécies, pois têm abrigo e alimento para se poderem desenvolver. É o caso de alguns peixes, vulgarmente chamados de cabozes. Existem diversas espécies na zona entre marés rochosa. Aqui mostramos duas, o caboze e o caboz de crista. O caboze é um pequeno peixe que, curiosamente, consegue permanecer 2 a 3 horas fora d'água durante a maré baixa. Estes peixes estão perfeitamente adaptados à vida entre marés e as tocas que ocupam criam sombra e retêm umidade e água suficiente para estes peixes respirarem. A pele destes peixes não tem escamas, o que auxilia também a respiração fora d'água. Durante a época de reprodução, estando dentro ou fora d'água, estes peixes não se afastam dos ninhos, deixando até de se alimentar. O caboz de crista, na foto da direita, também consegue ficar algum tempo fora d'água e é relativamente fácil de identificar, pois tem uma crista na cabeça. A zona entre marés rochosa também é muito importante como área adversária para as larvas de muitos outros animais, alguns dos quais que encontramos também na forma adulta na zona entre marés rochosa, como por exemplo as larvas dos ouriços do mar e dos percebes. Para terminar, se tiverem alguma questão adicional, neste diapositivo estão o nosso contacto de e-mail. Estamos também nas redes sociais, como o Facebook e o Instagram, e, claro, o nosso website que já conhecem. Muito obrigada pela vossa atenção.